Cruz Maltina. O Vasco venceu o América agora há pouco, lá no Independência, por 1-0, gol nos acréscimos. Uma vitória importante que mantém o embalo do Vasco, que tira o Vasco, neste momento, da zona do rebaixamento. Estou com Vitor Birner, Paulo Calçade e Jean Oddi. É necessário, né, para deixar ali a região da zona do rebaixamento, para deixar essa luta tão ruim de lado, dar mostras, né? Mostrar, apresentar alguma coisa em determinado momento do campeonato. E o Vasco tem apresentado, né, esse poder de reação com a volta do seu torcedor. Hoje não era o torcedor do Vasco, né? O Vasco jogou fora de casa, teve muitas dificuldades no primeiro tempo, mas mostrou mais uma vez. Eu acho que hoje mais até, né, olhando para o futebol, olhando para o jogo em si, mais até a estrela de um time que está deixando a zona do rebaixamento do que o futebol de um time que está deixando a zona do rebaixamento. Mas tudo bem, faz parte do script nesse tipo de caso, né, Jean? Boa noite. É isso aí, boa noite, Paulo. Pois é exatamente isso. Até porque ninguém num campeonato tão longo como o Campeonato Brasileiro vai jogar muito bem em todas as rodadas, o tempo todo. Isso não vai acontecer. O Vasco vinha de uma excelente atuação, e ainda que fosse contra o Coritiba, foi uma atuação realmente espetacular do Vasco, né, que poderia ter goleado até por mais contra o Coritiba. É claro que havia uma expectativa muito grande em relação à atuação que o Vasco teria hoje, até porque o Vasco estava jogando com a maioria da torcida, né, mesmo fora de casa, com a maioria da sua torcida tão presente, tão fiel o tempo todo. E assim, com os reforços, né, com os caras que no fim das contas, porque não foi só o Ramon Dias, com os caras que mudaram a história do Vasco nesse campeonato brasileiro. Havia a expectativa de um grande jogo e de conseguir sair da zona do rebaixamento. O grande jogo eu acho que nem aconteceu, mas o time venceu, saiu da zona do rebaixamento. É claro que a expulsão do Maidana ajuda demais, porque o América fazia uma excelente partida na primeira etapa, a expulsão mudou o jogo, tanto que no segundo tempo o Vasco, que não tinha finalizado nenhuma vez, nenhuma no alvo, né, e tinha sofrido 14 ou 15 finalizações, no segundo tempo finaliza essas 14, 15 vezes, martela até conseguir o gol, belo gol do Jair, que mais uma vez saiu do banco e mais uma vez entrou em campo jogando muito bem. Então é um Vasco que também está ganhando opções no banco de reservas, né? Um Vasco que antes não tinha nenhum grande time titular, nesse momento tem um bom time titular e tem opções que saem do banco para resolver. Tudo bem, Paulo Calçade? Oi, Andrade. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos acompanha aqui. A gente vai falar, acho que nesse programa, bastante de momentos de recuperações no futebol brasileiro. A gente vai falar do São Paulo, do título, que tem muito mais coisa assim, escondida nesse título do que a gente pode imaginar. E a recuperação do Vasco, ela é real. Teve um momento que você olhava para o Vasco e falava, ele vai cair, do jeito que está, vai cair. E do jeito que está hoje, ele não cai. Porque o ambiente às vezes muda tanto e o futebol traz coisas, não é que elas são inexplicáveis. Se você olha para um ambiente de uma equipe e enxerga o que está acontecendo no Vasco, você vai entender que ele é propício para esse tipo de situação, que é deixar a zona do rebaixamento, o sofrimento de lado. A torcida veio junto, tem um novo time, as contratações funcionaram. Não é fácil você contratar vários jogadores, colocar na equipe e eles responderem, sim, imediatamente. Não, vão responder faltando 7, 8 rodadas, já está complicado. O Ramon Dias, para mim, eu me vejo até como uma surpresa, não imaginava que ele fosse se encaixar tão bem no Somos Vasco. Dois. Não tinha essa expectativa. Então o Vasco mudou o seu momento. Mudou a ponto de, no jogo difícil, no jogo que está igual, no jogo que está difícil até com um jogador a menos no adversário, a vitória vem. Né? Porque tem jogos também que você vai jogar bem, na fase que não está legal, você joga melhor que o adversário e a vitória passa longe. Aconteceu muito com o Vasco nesse campeonato. Alguém dá um bico para cima e toma o gol. E o Vasco hoje conseguiu um gol que foi um golaço, né? Depois a gente pode discutir se foi um golaço assim, tá tudo, se foi consciente, não foi, mas foi um gol muito bonito. Então o momento do Vasco não é de queda, não. O momento do Vasco ele está subindo, deixando a zona do rebaixamento. Acho que vai deixar o torcedor bem feliz porque quem estava
lá embaixo. De repente vai terminar o campeonato numa zona intermediária, com mais esperança. Então, é bem legal ver isso no Vasco. E assim, a prova de que a confiança está em alta, ela foi dada recentemente, né, com a volta do torcedor aos jogos do Vasco como mandante. E hoje, Birner, 7.000 ingressos foram colocados à venda para torcedores vascaínos e rapidamente esgotados. Quer dizer, o torcedor do Vasco acompanhou e apoiou o time, lotação máxima para ele, o possível, também fora de casa. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, ao Jean, professor Calçado, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que não só a campanha do Vasco, mas o que o São Paulo fez, e muitas vezes o esporte mostra isso, algumas pessoas tendem a não olhar, o futebol é o esporte mais humano que tem. Porque ele é contraditório, ele é imprevisível, ele tem muito da coisa emocional, anímica, que obviamente é impulsionada por preparação, por acertos. Tem uma coisa do coletivo, de uma alquimia entre jogadores que às vezes funciona e não é possível construí-la de maneira técnica apenas. Óbvio que se você trouxer jogadores que você sabe que vão atrasar no treino, compensar em si mesmos, vai funcionar. Mas às vezes você traz um monte de jogadores comprometidos e não funciona. Jogadores com características de jogo que se combinam e às vezes o time encaixa, mas não encaixa de um jeito a torná-lo competitivo como teoricamente era possível. E no meio disso tudo tem as fases das equipes. E o Vasco hoje, eu estava conversando com o pessoal na redação, quando tem a expulsão, o América mandava no jogo no primeiro tempo, mas com muita vantagem. Eu falei, tá na cara que o Vasco vai fazer um gol no segundo tempo, talvez no final do jogo. Por quê? Porque o Vasco virou esse jogo com o Ramon Dias, o professor Calçade, que é essencial, com as contratações. Vasco gera média superior a 4 gols por partida nos últimos 2 compromissos. Se inscreva, deixe sua curtida e ative as notificações, pois é sobre isso que vamos ressaltar no vídeo de hoje. O Vasco, enfim, desandou a fazer gol no Campeonato Brasileiro. O segundo turno tem mostrado um Cruz Maltino totalmente diferente do ataque até a defesa, e por isso tem aumentado a sua média de gols. O primeiro jogo foi contra o Fluminense, onde o Vasco conseguiu marcar 4 em uma única partida, e agora no último compromisso contra o Coritiba conseguiu marcar 5 gols em um único jogo. O time tem criado uma média nos últimos 2 jogos acima de 4 gols marcados. Isso é muito importante para que também os atletas possam se motivar e ganhar ainda mais confiança. Todos nós sabemos da importância da confiança no futebol. Na minha opinião, isso também fará com que o Vasco esteja cada vez mais alinhado a buscar sair da zona de rebaixamento. Você, torcedor vascaíno, o que acha sobre isso? Comente aqui abaixo, se inscreva e deixe sua curtida neste vídeo.